Nós vamos ler hoje Números de 22 a 24 e o Salmo 34. Números 22. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são estes homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não pode amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número, mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora, fiquem também vocês aqui essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros de 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, e não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes?
Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse a essa altura, eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Armon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente, porque não veio. Acaso não tenho condições de compensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Buzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da sua carne a Balaão e aos líderes com que ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou a Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Números 23. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe montarei. E foi para o monte. Deus o encontrou, e Balaão disse: preparei 7 altares, em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles, e dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Disse Balaão a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor.
Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito, e eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-la a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. E Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares, e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos vê claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estende-se como jardim que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e que devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará a seu povo nos dias futuros. O 4º oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras do Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cedro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, e ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu uma Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o seu primeiro entre as nações, mas o seu fim será a destruição.
Depois viu os queneus, ele pronunciou este oráculo: sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo: ah, quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quetim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guardem a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Amém, glória a Deus. Gente, que tremenda essa porção, né? Eu amo, amo, amo essa porção. Porção Balaque. Tremenda, poderosa demais. Queridos, aqui tem muitas chaves, né? Os salmos também que a gente leu hoje é extraordinário. O justo tem muitas aflições, mas o Senhor as livra de todas. A gente precisa entender isso nos momentos de ardor, de prova que a gente está passando. Em tudo ele tem um propósito, a gente precisa verdadeiramente confiar, né? Não só ouvir e ler, mas no momento da nossa prova a gente precisa se entregar ao propósito dele e confiar, porque ele dará o livramento, ele dará a bênção no momento certo. Sobre Balaão, né? Balaque, Balaão. Gente, é uma passagem assim muito, muito rica em detalhes, né? Aqui vai contar para nós essa história aqui, né, de um rei que queria amaldiçoar Israel e ele chama um vidente, né? Balaão, ele era considerado um vidente, mas ele conhecia o Senhor, mas ele não seguia o Senhor, ele não tinha intimidade com o Senhor. Ele era um vidente que ele não era do povo de Israel, mas ele conhecia o Senhor, ele sabia quem era o Senhor. E é muito interessante aqui quando ele está ali no caminho e a jumenta dele vê o anjo, né? Aqui nos mostra de uma forma muito interessante de como muitas vezes, né, os animais têm uma percepção espiritual às vezes mais aguçada do que os próprios homens, né? E hoje a igreja ela tá assim, fala em anjo, tem muita gente que não faz ideia de que os anjos
tem atuação até os dias de hoje, né? Desde o início os anjos sempre tiveram atuações. E o normal deveria ser a igreja estar ministrando com os anjos, ver os anjos, né? Então a gente vê aqui que a mula vê o anjo, né? E apesar de Balaão ser evidente, ele não viu o anjo ali naquele momento, né? E quando Deus abre a boca da mula para falar, olha que coisa mais sobrenatural, né? Interessantíssimo. Deus abre a boca dela para ela falar, porque Deus tinha um propósito em toda aquela situação ali, né? E aí, depois disso, Deus abre a visão dele e ele enxerga o anjo ali, né? E ele segue ali, então, junto com aqueles homens, para aquele objetivo ali do rei Balaque, de levar ele, conduzir ele para amaldiçoar o povo. E é interessante aqui, né, que nesse momento aqui que ele vê o anjo repreende Balaão, né, e elogia a percepção da jumenta. E o anjo ainda fala para ele, olha, eu te mataria, mas ela eu deixaria viva, né? É muito interessante, queridos. Isso nos mostra, né, nesse ponto aqui específico, que toda a natureza, ela louva o Senhor, né? Então, tem um versículo em Isaías que fala assim, ó, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha que forte isso, queridos. Olha que forte, né? Como isso nos chama, nos convida a ser humildes e atentos aos sinais que Deus coloca em nossas vidas, né? Que muitas vezes pode vir de fontes inesperadas. E quando às vezes a gente se coloca numa posição, né, que eu sei todas as coisas, às vezes a gente olha as pequenas coisas, as coisas que são humildes, ou pessoas que às vezes a gente descredibiliza, né? E às vezes a gente pode estar ignorando um sinal de livramento, um sinal da parte do Senhor sobre as nossas vidas, que vem dele, né? Então, a gente precisa se colocar numa nossa posição de estar no local de humildade, para que a gente consiga enxergar as grandezas do reino de Deus. A gente precisa entender que a nossa mente é muito limitada, a nossa visão é muito limitada, né? Nós somos comparados às ovelhas. As ovelhas, elas enxergam pouquíssimo, a visão delas é hiper mega limitada. Então não tem como você querer colocar, né, o reino de Deus, que é tão grandioso, tão poderoso, tão extraordinário, dentro aqui, ó, da sua caixinha, da sua limitaçãozinha aqui. A gente precisa ter humildade, pedir para que o Senhor expanda a nossa visão e que a gente esteja atento aos sinais que Ele tem colocado diante de nós. Então, a gente vê aqui que, seguindo, né, o anjo vai, repreende ele e manda ele seguir ali, e que ele ia falar aquilo que o Senhor ia determinar para ele falar. Então, aqui, nessa experiência, ele vê o anjo com a espada, ele sabia que o anjo ia passar o cerol ali, né? Então, ele já vai para aquela missão ali, sabendo, né, que Deus está ali, olhando para ele, observando ele, e ele se coloca numa posição, ele chega lá e fala para o rei que ele não podia falar aquilo que Deus não permitisse ele falar, que ele ia falar aquilo que o Senhor ia permitir ele falar. E aqui é extraordinário, né? Porque o rei se prepara lá para ouvir Balaão amaldiçoar, né? E ele já fica naquela expectativa. Quando Balaão abre a boca, o que ele vai fazer? Ele vai abençoar Israel. Gente, isso é tão tremendo, é tão poderoso, que isso acontece 3 vezes. Você pensa nisso, ele insiste ainda, Balaque ainda insiste, ele fica revoltadíssimo e insiste que Balaão amaldiçoou o povo, e ele faz isso por 3 vezes.
né? Mas ele não pode amaldiçoar Israel. Ele não consegue amaldiçoar Israel. E um dos trechos de quando ele está liberando a bênção, assim, é muito extraordinário, né? Porque ele fala ali, tomado ali pelo Espírito do Senhor, né? Ele está falando, ele está profetizando, e não é qualquer profecia. Você vê ali que ele está liberando coisas assim, né? Que não vem dele mesmo, né? E uma dos trechos, é esse trecho aqui muito forte, que ele fala em Números 23, 19 e 20, ele vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? E isso é para você hoje, querido. Isso é para você, na situação que você está vivendo hoje, na forja, na prova que você está vivendo hoje. Porque às vezes, quando o Senhor está nos provando, muitas vezes a nossa carne, ela começa a questionar, né? Ela começa a ficar inquieta. E as nossas posturas, elas passam a ser posturas de murmuração, posturas de reclamação. A gente começa a externar aquele ardor, né? Porém, quando a gente entende que o Senhor, ele tem um propósito em todas as coisas, a gente se coloca numa posição de esperança e de confiança, e por mais que esteja ardendo, por mais que esteja doendo, abra sua boca, exalte ao Senhor, sabe por quê? Deus é homem para que minta? Deus é homem, é filho do homem para que se arrependa? Porventura, ele não prometeu, ele não vai fazer? É isso que o Senhor está falando com você hoje, está te despertando nessa manhã de segunda-feira. E o texto continua: ou, tendo falado, ele não cumprirá? Meu Deus, aleluia. E ele fala aqui, ó: eis que recebi a ordem para abençoar, pois ele já abençoou e eu não posso revogar. Meu Deus, queridos, aquilo que o Senhor falou acerca de ti, ele é fiel e poderoso para cumprir. Ele é fiel e poderoso para cumprir, mesmo que tenham aqueles que tentam se levantar para anular, para tentar amaldiçoar a sua vida, se levantam para falar mal de ti, se levantam para lançar setas contra ti, queridos. Ele já abençoou e ninguém e nada pode revogar. Então, não revogue você mesmo. Não revogue as promessas que o Senhor determinou sobre a sua vida. Não seja você mesmo que vá anular com a sua atitude prostrada, descredibilizada, tirando o crédito daquele que vive para sempre, daquele que é poderoso, porque se ele falou, ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta. Se revista hoje da alegria do Senhor, da gratidão, porque ele é fiel para com o seu povo. Ele é fiel para com o seu povo. Aqui, esse texto, ele reforça que Deus, a palavra dele, queridos, é sempre seguida de ação. A palavra dele, ela é ação. Ela é ação. Tendo falado, ele não cumprirá. Ele fala e vem a ação. E a bênção do Senhor é irrevogável. Irrevogável. Amém? Que o Senhor venha te encher de esperança nessa manhã, gratidão, alegria, e que você possa confiar verdadeiramente, adorando e dando crédito àquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder para falar e para cumprir, aquele que é independente do que aconteça. O caráter de Deus, queridos, é inquestionável. Não questione as promessas. Não questione o caráter do Senhor. Mas adore ele na sua soberania. Adore com humildade. Adore esperando o tempo. É o tempo da forja, é o tempo. Então adore no tempo. Adore, não reclame. Age de maneira sobrenatural. Enquanto tem vários murmurando, enquanto tem vários reclamando, adore. Faça o contrário. Mova os céus com uma atitude diferente, com um espírito diferente. Como Caleb tinha.
Faça diferente, adore ao Senhor, porque Ele é fiel, e que a sua confiança no Senhor possa permanecer inabalável, e que você possa descansar, querido, escute isso, que você possa descansar na certeza de que as bênçãos de Deus em nossas vidas são e estão seguras e inabaláveis. O Senhor está te tornando resiliente espiritual. E o tempo da tua prova, muitas vezes, é você quem vai determinar. Então, cresça, amadureça e haja como um filho do Deus Altíssimo, que o conhece e sabe a quem serve. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa semana. Vamos para cima, que a semana já começou com tudo. Ô, glória! Shalom, shalom. Bom dia, povo de Deus.